Gresilva é uma empresa desde sempre vocacionada para o fabrico de grelhadores para a indústria hoteleira. Prescindindo de qualquer tipo de carvão, os grelhadores Gresilva estão concebidos todos com o mesmo princípio. A fonte calorífica de irradiação de calor 100% natural está colocada lateralmente, permitindo grelhar sem chama. Obtendo-se assim um grelhado saudável, isento de gorduras e resíduos carbónicos. Pela sua saúde, exija um grelhado saudável. Bem-vindo à Aveleda. Na tradição germano-celta, as mulheres que previam o futuro eram apelidadas de Veledas. Esta terá sido a morada de uma dessas tais profetisas. O encanto em redor deste lugar tem sido mantido pela mesma família desde há muitos séculos. Perde-se com o tempo um bocado a história da Aveleda ligada ao vinho. É uma história de paixão que se pode dizer que em 1870 foi a criação de uma empresa e isso aí teve uma influência muito importante naquilo que nós somos hoje em dia enquanto família e enquanto no nosso trabalho, enfim, as nossas preocupações. O início da empresa teve lugar na Quinta da Aveleda, situada no coração da região demarcada dos vinhos verdes entre o Rio Minho e o Rio Douro. Já em 1880, os vinhos provenientes desta quinta foram premiados na Exposição de Paris com a medalha de ouro. Este feito impulsionou o crescimento da empresa. Em 1939 nasceu um vinho, que é o Casal Garcia, o mais conhecido, e desde aí a Aveleda começou a ser muito mais vocacionada para a produção e comercialização de vinhos. Com o início da sociedade, nasce também o grande impulsionador do crescimento da Aveleda, o vinho Casal Garcia. O Brasil, assim como tantos outros países no mundo, acolheram este vinho leve e frutado com entusiasmo. Com o passar dos tempos, o Casal Garcia tornou-se no vinho verde mais vendido no mundo. É considerado um dos grandes embaixadores da maneira de ser português a nível mundial. Depois temos uma marca nova, que capitalizámos o nome Aveleda. À volta do nome Aveleda, nós tivemos a perceber, através de estudos, que as pessoas identificam a palavra Aveleda com vinhos brancos e não só verdes. E de facto é aquilo que até estou aqui a fazer em França, agora esta semana, a apresentar uma nova marca de vinhos. A nossa proposta é apresentar Remarquable Vin Blanc, ou especialistas em vinhos brancos. Nós somos um dos maiores produtores de vinho branco em Portugal, temos um potencial enorme pelas nossas castas, pelos climas e também pelo simples facto de ser um nicho a explorar. E nós temos uma adega apetrechada, temos uma equipa motivada e já alguma posição no mercado que nos permite ambicionar este território. A Aveleda apostou sempre na inovação tecnológica. Reflexo disso é o vinho que tem como nome Quinta da Aveleda, um verdadeiro estandarte de uma forma de produzir vinho verde com o caráter nobre e fresco desta quinta. Por sua vez, o Aveleda Fonte é um vinho de aroma limpo e frutado que lhe confere um paladar suave e delicado. O seu rótulo simples revela de imediato o que se espera encontrar no interior: frescura no vinho e romantismo no seu espírito. Temos marcas de vinhos tintos, evidentemente, como os Folis, são duas referências de vinho tinto. Temos também o vinho Charamba, que é um sucesso, que vem do Douro. Com o passar do tempo, a Aveleda criou um vinho oriundo da região vizinha, o Charamba Douro. A sabedoria adquirida ao longo de gerações não se limita assim a uma só área geográfica. Vinhas plantadas em imponentes terraços ao longo do Rio Douro e castas tão tradicionais como as que são utilizadas na elaboração de vinho do Porto dão origem a um vinho frutado e macio. E por outro lado, temos uma aguardente vínica velha, com bastante renome e sobretudo muita qualidade, chamada Adega Velha. Conta a história da Aveleda desde os primórdios até os dias de hoje. Portanto, é que ganha identidade na primeira adega, lá da Quinta. E por fim temos queijo de vaca, que nós temos amanteigado e curado. Na adega velha repousam centenas de cascos de carvalho francês que, no silêncio e na penumbra,
envelhecem a aguardente portuguesa mais prestigiada, a adega velha. Tem um cunho muito importante, que é o familiar. Por ser familiar, e é como se fosse uma injeção de alma em tudo aquilo que se faz, nas várias fases. Porque tem implicações, tem repercussões. Nós, à mesa, falamos de trabalho, está certo, mas já falamos com um ar mais familiar. É aglutinador, agregador. E é engraçado ver que a nossa família, somos portugueses, vivemos todos em Portugal, mas falamos de tudo o que se passa no mercado X, Y e Z e nas oportunidades a explorar. E é o que eu dizia, penso que é com uma certa naturalidade e amizade que nós fazemos, uma amizade entre o trabalho, entre as pessoas e os próprios colaboradores e parceiros. A família Guedes faz da qualidade dos seus produtos um selo da marca Aveleda. As características únicas das parcelas de terra, as multiplicidades de terrenos e de castas conferem aos produtos da Aveleda um perfil e particularidades únicos. Temos investido muitíssimo na qualidade e, pelo simples facto de sermos portugueses, eu acho que nós temos uma diversidade de solos, de castas, de tradições que nos põem logo a um nível de mais-valias muito interessante. Depois, as distinções internacionais é uma combinação de fatores de trabalho. Ou seja, já podemos produzir os vinhos, é verdade, e investir na nossa adega, mas é preciso saber comercializar e ao mesmo tempo saber enviá-los para os mercados certos. E depois, uma vez que eles estejam lá, evidentemente que a imprensa há de pegar neles, há de começar a conhecer. Quando nós estamos nas provas, digamos, com organizações como a Vini Portugal, como a Comissão dos Vinhos Verdes, etc., ou dos nossos e próprios importadores, é engraçado ver como gera algum interesse por parte dos próprios jornalistas. Então passam no stand, provam o vinho e olha, não se importa, mande-me aqui umas amostras para nós vermos como é que a coisa aparece. E de repente aparecem as classificações. Isso tudo é muito, muito importante. Exporta mais de metade da sua produção para os 4 cantos do mundo. Foram necessários séculos de trabalho e gerações dedicadas à mesma causa para alcançar esta posição. Exatamente. De facto, são públicos diferentes e nós estamos numa fase de descolamento. Ou seja, o nosso mercado principal, quem nos levou para fora, foram os portugueses, foi a diáspora, que levavam consigo hábitos, e os hábitos que estavam ancorados nas suas hábitos diários, não é? E é engraçado, o vinho verde, sobretudo o Casal Garcia e o Aveleda, começaram a ser exportados cada vez mais. Depois, isto foi-se desenvolvendo naturalmente, tal e qual como as próprias gerações de portugueses começaram a evoluir. E começa a gerar alguma curiosidade junto dos países que acolheram os portugueses na diáspora. O caso que eu melhor conheço é, evidentemente, França, a Alemanha e os Estados Unidos. A própria Quinta da Aveleda é propriedade de uma beleza ímpar. Aberta aos visitantes, a quinta é uma pura satisfação para o espírito. Bosques românticos, alamedas, jardins e recantos, por onde o tempo passou e deixou marcas. Tudo ali foi pensado. No coração da Quinta da Aveleda, ergue-se a casa de família. À sua volta, um mar verde e fresco embeleza todos os recantos da quinta. O vinho Aveleda é um produto único no mundo. Uma mistura de aromas e leveza que o torna numa das mais agradáveis bebidas naturais. Eu penso que este meio de comunicação é uma ferramenta fantástica para os portugueses que nos estejam a ver. E é importante que os portugueses que estão fora de Portugal, e até os que estiverem em Portugal, tenham uma consciência de que aquilo que nós produzimos em Portugal tem um potencial enorme. Não temos razão absolutamente nenhuma para estarmos com sentimentos de inferioridade. Agora, temos é que trabalhar em conjunto, isso é o mais importante, para a criação de uma imagem sólida de Portugal. Tal e qual como nós, quando estamos fora de nossa casa, temos saudades porque podemos enumerar facilmente as razões. Queremos que as pessoas identifiquem Portugal com essas coisas que são tão únicas e são tão especiais e tornam Portugal tão bom e tão apetecível. E não há veículo melhor do que a própria população de portugueses que vive fora de Portugal
promover e fazer passar a mensagem de maneira mais sólida, mais concreta e com um objetivo bem definido, que é pôr Portugal lá em cima. Uma tradição familiar que não parou no tempo, para o prazer de todos nós. É assim desde 1671 e é assim que continuará a ser, inovadora e fiel aos valores mais importantes que ligam o homem à natureza.